TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos que estão ligadinhos aqui, mais um Janela do Céu iniciando. E hoje minha convidada é de Caxias do Sul, a Jéssica Delphi está aqui comigo hoje para contar a experiência dela com Cristo, como que o Senhor entrou na vida dela, né, e todas as experiências que vieram depois dessa apresentação, né, da Jéssica com Cristo. Tudo certo, Jéssica? Tudo certo, graças a Deus. Então vai contando aí pra gente a tua história, a tua experiência com Cristo. Na verdade, assim, a minha mãe já frequentava, né, lá onde a gente morava, já frequentava uma igreja evangélica, né, e foi a partir daí que eu conheci, né, o Senhor. Eu me batizei eu tinha acho que uns 15 anos, mais ou menos, a gente já morava aqui em Caxias, né, e depois daquele tempo ali do batismo e tal, passou um tempo, a igreja que a gente frequentava acabou fechando, e daí a gente se afastou, assim, não fomos mais, né. A mãe até ia numa igrejinha que tinha ali no centro, mas eu não frequentei mais, né. E o meu irmão, né, o Juliano, ele já estava na igreja do Senhor, né, e ele sempre convidava, né, pra gente ir, mas a gente nunca quis. Eu, principalmente, nunca quis. A mãe já tinha ido lá. Mas eu nunca aceitei esse convite, né? E ele já tinha grupo familiar na casa dele, ele era meu vizinho, né? E ele já tinha grupo ali, mas eu nunca quis ir, né? E aí se passou um tempo assim, eu acabei engravidando, tive a Giovana e tive depressão pós-parto, né? E ele sempre convidando nós para ir no grupo e tal, e aí eu não ia, né? E aí eu fiquei bem doente, né? Por causa da depressão ali depois de ter a Gil. E, e ele que veio orar por mim, né? E assim, no momento em que ele veio e ele fez aquela oração, eu senti ali, né, o Senhor. E no momento que ele terminou a oração, irmã do céu, me deu uma dor de barriga. Assim, que parece que toda aquela coisa ruim que eu tinha foi embora, né? E, e eu acabei comprando um livro dele, que ele estava vendendo também, da editora, né? Que foi um devocional, o bem antigo ainda, aquele da capa branca, né? E eu comecei a ler, e ali o Senhor começou a falar comigo, né? Tudo que eu estava passando, eu li ali no devocional, né? E o Senhor vinha me instruindo sobre o que eu tinha que fazer. E eu estava de férias, e a mãe disse assim: Não, a gente vai começar a ir na igreja, né? E eu disse: Tá, vamos. Ela disse: Vamos fazer uma novena, porque amanhã é do tempo da novena ainda, né? Vamos fazer uma novena e vamos lá que vai dar tudo certo. Deu, então tá, então vamos. E daí a gente começou a ir todos os domingos, né? E eu vi ali o Senhor já agindo, já transformando, já me acalmando. Então aquela tristeza, aquela coisa, assim, eu já não tinha mais, sabe? Foi uma libertação incrível. E no último dia, né, que daí a partir dali eu já ia voltar a trabalhar, e eu trabalhava todos os domingos, né? O último domingo, assim, que era para ser o último domingo ali da tal da novena, né? Eu senti o Senhor falar comigo, assim, sabe, muito forte, e eu pedi para ele: Deus, não me deixa sair daqui, porque agora eu te senti, eu te toquei, assim, é difícil de explicar, né, a emoção, assim, e a minha cunhada, né, que estava lá junto comigo, a Kellen, né, ela me deu uma Bíblia, porque até então eu não tinha, né, e eu chorei tanto, tanto, assim, eu senti, assim, ela me abraçando, o Senhor me abraçando, e foi, assim, maravilhoso, sabe? E todo dia eu peço: Senhor, não me deixe, não me afaste, porque não é assim, a igreja do Senhor foi diferente de todas as que a gente já frequentou, né? Desde que eu me lembro, porque nunca foi passado a mão dizendo: ai, tu é bonzinho, né? Tu é bonitinho. Não, ele sempre falou a verdade. E muitas vezes, assim,
muitos não ficam na igreja do Senhor porque ouvem a verdade e não querem isso, né? E isso foi o que me encantou, né? Isso foi o que me firmou, né? Porque a gente não segue pastor, não segue os líderes, não, a gente vem por Cristo, né? E eles tudo, a editora, a TV Menorá, tudo nos leva para o Senhor, né? E Verdade. foi isso que me fez ficar assim. Jéssica, para a gente entender um pouquinho mais, queria que tu explicasse ali da questão do teu batismo. Quando tu te se batizou, tu já tinha essa realidade do batismo, o que tu estava fazendo, a decisão que tu estava tomando? Já a Entendi. decisão eu já entendia, Uhum. Mas já depois, entendi. por questão apenas de não ter mais interesse, ou enfim, tu parou então de participar, isso? Sim, e daí a igreja lá onde a gente frequentava acabou fechando e a gente não foi para outra, né? Sim. Aí acabei me afastando e Mas foi só então por um período, né? foi só por um período. Queria que tu. Graças a Deus. É verdade. Queria que tu contasse também essa experiência do pós-parto, né? Que muita gente às vezes não tem noção, né? O que que é uma depressão pós-parto, o que que é que acontece nessa situação, pra gente poder entender também, né? O que que o Senhor fez depois, né? Dessa cura que Ele fez em ti, pra gente compreender qual que era esse teu quadro. Sim. Ah, a gente já vinha tentando ter filhos, né? Eu e meu esposo já fazia um tempo, né? Já fazia uns 2 anos que a gente vinha tentando e não conseguia. Aí quando eu desisti, né? Eu descobri que estava grávida, né? Então ela foi muito esperada, foi bem planejada, né? E era tudo que a gente queria, né? Porque já vai fazer 16 anos que a gente tá junto, né? E, a Giovana agora tem 5, né? Então a gente já vinha há um tempo, né? Planejando a nossa casa, planejando tudo, e aí para planejar o filho, né? E o filho não vinha. E aí quando eu realmente tive ela ali nos braços, né? Eu não sentia que ela era minha, sabe? Eu não senti o amor por ela, sabe? E quem já teve depressão sabe, é uma tristeza estranha, é difícil assim de explicar, sabe? Porque era uma coisa que eu queria tanto, aquele filho, né? E, e depois eu não querer mais, tipo, né? Eu não conseguia amamentar, eu só queria dormir, eu não queria ficar com ela, e daí os meus irmãos me vinham me visitar e eu não queria ver ninguém, sabe? E eu tenho um monte de irmão, né? E todo mundo queria estar aqui e eu não queria ver ninguém, eu não queria que ninguém chegasse nem perto dela, nem nada, né? E o meu esposo suportando tudo, né? Bem, bem tranquilo, bem paciente. E aí depois, daí assim, foi muito rápido, né? Foi questão assim de 3, 4 meses assim que eu tive a depressão, eu já não tive mais, porque eu já fui curada pelo E tu Senhor, graças a sentiu. Deus. Como é que tu sentiu essa cura? Foi aos poucos, conforme tu foi conhecendo o Senhor, foi fazendo essa troca? Ou tu sentiu que foi num momento assim que o Senhor te libertou desse sentimento, dessa confusão? Sim, essa tristeza bem forte assim foi bem no começo, né? E aí o mano veio, orou por mim e, e eu já senti um alívio, sabe? Aquele peso, aquele fardo que eu tava carregando assim, eu já não sentia mais. Mas aos poucos o Senhor foi me mostrando, né? Foi me limpando. E aí foi. Depois ela já tinha uns 4, 5 meses, assim, nós já estava indo na igreja, ela já estava levando ela já foi apresentada também. Então a gente já se tornou membro ali do corpo, né? E a depressão foi embora. Que legal. Que testemunho, assim, né? Porque eu acredito que quando as pessoas passam por isso, a primeira ideia é buscar muita coisa no mundo, né? De querer entender ou de querer, enfim, buscar recursos naturais, né? Para sair disso e com certeza o Senhor é uma ótima opção, né? O Senhor é a opção perfeita para que a gente consiga sempre entrar no equilíbrio, né, na nossa vida, em tudo que a gente tem no dia a dia, né? E aí, esse foi o teu primeiro passo, vamos dizer assim, né, nesse reencontro com Cristo que tu já conhecia, né? Já tinha aceitado estar nos caminhos dele, mas esse então foi uma forma, um reencontro que ele achou, né, para entrar de novo na tua vida. E como é que foi esse processo assim de voltar a ter essa comunhão com Cristo,
a ter, por exemplo, né, levar o filha na igreja, a ter esse convívio de novo? Foi assim, no começo assim foi bem diferente, né? Porque a Igreja do Senhor Jesus, ela é diferente, né? Como eu compartilhei ali, nos traz a verdade, então nos mostra um caminho, né? Para que a gente venha estar seguindo. E normalmente assim no culto a gente não tem muito tempo, né? Para estar compartilhando, para estar tirando dúvidas, né? E acabava que surgiam muitas dúvidas porque era muito diferente, né? E a gente acabava tirando todas essas dúvidas no grupo familiar, né? Que daí comecei a frequentar o grupo familiar ali no Mano também, eu e a mãe, né? Aí depois o meu esposo também começou a frequentar. E ali a gente foi tirando as dúvidas, fui conhecendo melhor o Senhor, conhecendo os materiais. Fui uma ovelhinha muito chorona nos ouvidos da Kelly, né? Qualquer coisa que eu tinha, assim, eu, antes de chegar em casa, eu já batia lá na casa dela. Eu disse, ó, tá acontecendo isso, né? E eu queria, muitas vezes, que ela me apacentasse, me passasse a mão. E ela, o Senhor diz isso, tu tem que ser assim, né? Ela sempre me corrigia assim, e agora eu vejo que era o Senhor, né? Trabalhando através dela, né? E, e foi uma bênção, assim, E tudo. esse compartilhar, tu acha assim que trouxe um crescimento pra tua vida, essa comunhão com os irmãos? Muito, trouxe muito. E tu sentiu assim nesse retorno, né? A tua comunhão com Cristo, tu e Cristo, mudando também a tua vida? Mudou. Nossa, demais. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu oro, eu vou na igreja de vez em quando, tá tudo certo. Mas a intimidade que a gente tem com o Senhor é muito diferente, sabe? É que nem a gente compartilhava com aquela, assim, aquela linha fina, né? Que às vezes, se tu não pega ali na hora, passou, né? E essa questão da consagração, da intimidade, de tu conseguir entender o que que o Senhor quer no momento, sabe? É bem diferente, é bem especial, né? E teve algum material que te auxiliou nessa tua caminhada da editora Vento Sul que tu viu que foi muito importante pra ti? Foi O Senhor Serve e Conserva. Foi um dos primeiros que eu li e foi o que me deu um sacudão, assim, né? Sobre o perdão. A cada pouco a gente tem que voltar a ler, né? Mas foi o que mais me auxiliou. Depois eu lia um e ela já me dava outro e eu já lia e as experiências vinham vindo e o Senhor vinha transformando. Então, foi assim bem maravilhoso, sabe, tudo. E até na questão, assim, do teu dia a dia, da forma como tu pensava, reagia, né? Tu sentiu também que teve essa mudança depois que começou a conhecer o Senhor, começou a ter comunhão com Ele? Mudou bastante, assim, porque eu era uma pessoa, assim, muito ruim. Eu era ruim, sabe? E mudou, assim, tipo, de eu ser um pouco mais paciente, né? De eu não brigar tanto, porque eu tinha razão, o resto era o resto, né? E agora não. Agora, que nem diz aquela palavra, né? Primeiro a gente tem que ouvir e depois falar, né? Então, as transformações foram indo bem aos poucos, né? Mas que nem eu vejo assim de como eu era antigamente, assim, nossa, a mudança foi imensa. Até do convívio familiar, né? É isso que eu ia perguntar. Desse teu retorno ao Senhor faz quanto tempo? Faz 5 anos. Então, a tua filha já tem 5 anos. Já tem 5 anos. E como é que foi essa experiência de ter a família, de filho, né, dentro da igreja, de entender já o que o Senhor queria para o ensinamento dentro de casa, para essa total diferença, né, do que é filhos no mundo e que é filhos no Senhor, né, essa família no geral, né, no mundo e dentro da igreja. Sim, foi bem diferente, né? Até porque eu fui ensinada de um modo pela mãe, né? Ela me ensinou o caminho do Senhor, mas não da forma que a gente realmente tem que ensinar, né? A forma que eu tô passando para Gil agora, né? E assim, nada é forçado, nada, nunca obriguei a ela, o dia que ela não quer ir, tudo bem, não vai. Mas o ensino ela tem, a palavra ela já sabe orar, ela participa do coral da igreja também.
ela adora cantar, ela já tá cantando comigo também. E assim, é bem incrível, sabe, essa experiência de a gente estar junto ali, né? De eu estar conseguindo ensinar ela e tudo que ela aprende, ela passa, sabe? E assim, não é um ensinamento em vão, porque muitas vezes a gente, é cansativo, né? Mas o Senhor vai prover, né? Vai dar sabedoria, né, para Vai dar sabedoria, isso passar o aí. conhecimento, não só o conhecimento, como a vida, né, que o Senhor dá pra gente Sim, também. E dentro da tua família também, no geral, assim, tu sentiu que depois do Senhor, outra família, outra vida. outra família. Realmente, assim, tem as tribulações, tem os problemas, mas, Uhum. né, tudo para nossa edificação, não adianta, né? A gente é muito carnal ainda, então é tudo para nossa mudança. Com certeza, né? Porque o objetivo do Senhor sempre é esse, né? O final é a gente estar junto dele, né? Perto dele, cumprindo um plano e um propósito, né? E nada melhor do que estar dentro da casa do Senhor, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, né? Podendo ter essa experiência, não só nossa, mas da família toda, né? Junto com Cristo. Porque com certeza é diferente, né? Completamente novo, né? Talvez para muitos é algo assim que só o Senhor pode proporcionar, né? Que a gente não vai Sim. encontrar no mundo, em outro lugar, uma experiência dessas, né? Então, queria que tu deixasse assim umas palavras para quem ouviu o teu testemunho e talvez está passando por uma dificuldade parecida com a que tu teve, que talvez não sabe bem o que fazer, né? Como se voltar para o Senhor ou onde achar uma solução. Eu deixo assim, né, uma palavra assim de esperança, né? Porque a gente nunca pode perder ela, né? Por mais que eu estivesse afastada do Senhor, ele sabia que em algum momento eu ia voltar, né? Porque o Senhor tem os seus escolhidos, né? É verdade. E basta que nós tomemos essa decisão, né? A decisão de se entregar para Ele, né? De deixar que ele haja, porque Ele resolve tudo, não somos nós, né? E que nem na parte ali da depressão, quem buscou, né? Foi a minha mãe, né? Foi um auxílio, né? Mas quando eu vi que realmente funcionava, né? Eu me mantive, né? Então o Senhor é perfeito em tudo, Ele sabe a hora de tudo. Por mais que a gente passe por momentos difíceis, sempre tem um aprendizado. O Senhor sempre quer nos mostrar alguma coisa, né? Então, que a gente tenha esperança de que o Senhor, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. É verdade. Amém. E a tua experiência faz a gente lembrar daquela passagem, né, que diz que foi bom ter passado pela aflição, né, pela provação, porque foi Foi. esse momento que tu teve aquele reencontro com Cristo, né? Porque apesar de já ter conhecido, isso é muito comum acontecer, né, das pessoas conhecer quando são jovens, crianças e depois acabam se afastando do convívio de igreja, do Senhor, de Cristo, né? Mas como tu disse, o Senhor sabe quem são os escolhidos e ele vai trazer de volta, né? Vai dar Vai, essa oportunidade não só para ti agora, né, como também para toda a tua casa, teu irmão, tua mãe, todo mundo voltou, né? todo Foi mundo. um Amém. reencontro de todos com Foi. Cristo. Então, muito obrigada, Jéssica, por ter contado o teu testemunho aqui hoje para nós, né? Ter contado um pouquinho da tua experiência. Com certeza deve ter muito mais experiência, né, nesse tempo com Cristo. Mas queria que tu deixasse aí teu agradecimento e as considerações finais. Agradeço pelo convite, né? E assim, eu gostaria de deixar também assim que os irmãos, porque a gente tem muita experiência com o Senhor, né? Então, que a gente não guarde isso para nós, né? Que a gente venha estar compartilhando, porque muitas vezes um testemunho é só o que a gente precisa, né? Para que o outro irmão seja edificado, porque às vezes a gente pede para o Senhor uma resposta, né? E, acaba que o irmão se endurece e não vai lá dar o testemunho que era o que a gente estava precisando, né? Então, que os irmãos compartilhem, né? Que é maravilhoso. É isso aí, o Senhor dá as experiências pra gente compartilhar, né? Não pra ficar Isso guardado. aí. Porque Não, para ficar guardado. com certeza, né, alguém vai ouvir o teu testemunho, mesmo que às vezes a gente pense, né, mas esse testemunho não é tão importante, foi algo tão pequeno, né?
mas com certeza aquilo ali vai dar um incentivo para quem tá precisando, né? E vai aumentar a fé não só de uma pessoa, né, mas de todo o corpo. Então, Jéssica, eu agradeço por tu ter contado a tua história, o teu testemunho com Cristo, que com certeza também edificou todo mundo que estava aqui acompanhando o Janela do Céu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Fique com Deus. Muito obrigada a todos que estiveram aí participando e ouvindo aqui o testemunho da Jéssica comigo e mais testemunhos aqui do Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.